de falar da diversidade. Vocês conseguem me ouvir? Ah, é porque apareceu uma Vamos coisa na sim. tela e aí eu fiquei confusa. Eu quero dar uma boa noite para todos vocês, estudantes. Ana, Paulo, Elane, Elisandra e POC Bezerra. Boa noite para vocês. Ninguém quer mostrar o rostinho, né, Fabiana? Ninguém quer abrir a câmera, mas a gente vai falar, a gente vai conversar sobre isso. E eu vou falar um pouquinho de mim, né? Mas vocês fiquem à vontade para conversar também com a gente, né, Fabiana? Fazer parte desse momento, desse bate-papo. Falar de inclusão, gente, é assim um assunto muito importante, não só porque eu tenho deficiência, mas porque eu gosto muito de uma frase que tem assim, que fala da alegria de você viver em um mundo de diversidade. E às vezes eu percebo na escola que as pessoas têm quando todo início de ano, a gente vê a quantidade de estudantes matriculados, a gente fica na expectativa quantos matriculados com deficiência tem. E eu sinto muita alegria quando eu vejo o número aumentando a cada ano. Mas eu não percebo isso na maioria das pessoas. Eu percebo assim, ai meu Deus, vem mais trabalho para mim. Ai meu Deus, que deficiência é? Ai, que condição que essa pessoa tem. Já isso tudo de matriculados, e eu sempre chamo a atenção dos professores, dizer, oh, gente, isso é bom, isso é ótimo, significa que as pessoas estão vivendo, né? Que estão buscando alternativas, caminhos, e principalmente na escola, né, gente? Então, assim, eu fico muito feliz com a diversidade, eu fico muito feliz na escola quando eu encontro estudantes com deficiência, seja ela qual tipo de deficiência, estudantes trans, estudantes negros, estudantes de, de todos os tipos, assim. Eu fico muito feliz com a diversidade. Eu trabalho em uma escola que ela é muito grande, porte especial, são quase 2.000 estudantes, e é muito diverso os estudantes. Assim, eu, assim, sou apaixonada por eles, acho eles lindos, porque eles têm muita, assim, eles são muito únicos, a identidade deles, né, assim, o jeito, apesar do uniforme, eles têm, cada um seu jeito de usar o cabelo, de botar os acessórios, cada um tem seu jeitinho, seja menina ou menino. Então, assim, eu amo a diversidade. Isso enriquece. Isso não empobrece, não dificulta, enriquece a vida e o mundo. E a sua trajetória, Dea? Conte um pouco de como foi a sua trajetória enquanto estudante, a sua formação, a sua graduação, um pouco da sua deficiência, como você enfrentou, quais foram os desafios que você enfrentou na escola e o que você percebe de diferente hoje para a realidade desta escola que você citou, que busca ser cada vez mais inclusiva. Então, conta um pouco da sua trajetória, né, da sua chegada na educação, da entrada na rede estadual, como foi esse percurso, quais foram os desafios e quais foram as potencialidades que você construiu, né, nesta jornada até estar neste lugar e nesse espaço que você ocupa hoje. Eu acho que eu comecei falando como coordenadora, né? Eu já comecei falando do meu presente, mas vamos falar um pouquinho do meu passado e da minha condição. Eu nasci com uma deficiência que é chamada de osteogênese imperfeita. É uma deficiência de colágeno e de cálcio. Então, os ossos são muito frágeis. Quando eu nasci, com meses, 2 meses, eu já tive a primeira fratura. E aí a minha infância toda foi assim. Uma hora eu estava com o braço quebrado, outra hora eu estava com a perna, outra hora com o fêmur, outra hora com a tíbia. Era várias partes do corpo. Vocês nem imaginam. É, e aí, na adolescência, essa fragilidade ela vai diminuindo e a gente vai criando uma estabilidade, né? Assim, melhor. E a gente consegue ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas, assim,
a minha estrutura física, ela não é igual a de quem não tem osteogênese. Eu continuo frágil, mas nem tanto, né? Do jeito que eu era quando criança. Então, a minha vida sempre foi muito difícil nesse sentido, porque eu tinha que, além de lidar com a deficiência, de ser uma pessoa com deficiência nesse mundo, também eu tinha que ter muito cuidado comigo mesma, porque, assim, às vezes não precisava nem ter motivos para eu ter fratura, basta um movimento brusco, ou às vezes até um susto podia ter uma fratura. Então, assim, eu demorei muito para estudar, porque minha mãe tinha medo de me botar na escola. Então, assim, eu fui alfabetizada em casa e só comecei a estudar com 10 anos de idade, que era o meu sonho, né? Estudar era o meu sonho. E eu comecei a estudar, mas nos estudos eu sempre interrompia por causa das fraturas. Então, eu ficava com atividade domiciliar, aí eu melhorava, voltava para a escola. Aí eu tinha uma nova fratura, tinha que parar de ir para a escola. Então, assim, a minha vida na infância, na adolescência, foi assim, com essas interrupções. Depois que cessou as fraturas, eu fui melhorando, ingressei na faculdade, fiz o ESB, Pedagogia. Lá eu também, assim, fui surpreendida com várias mudanças na minha vida, porque como a gente não falava muito de inclusão, né? Eu tenho 53 anos, então, assim, aos 20, 30 anos atrás, eu não se falava muito sobre isso. Então, as pessoas apenas, né, via, mas não enxergava, né? Então, assim, você ficava na invisibilidade. Então, eu me adaptava à não adaptação. Eu nunca ia ao banheiro, nunca ia para aula de educação física, nunca participava de coisas que os outros participavam. Então, isso era uma realidade, para mim, definitiva, que o mundo foi colocado para mim dessa forma. Agora, na faculdade, minha vida mudou, porque eu, né, passei no vestibular de uma faculdade pública que valorizou, assim, a minha condição, percebeu e falou, não, aqui não existe adaptação, mas nós vamos criar. E aí foi se criando, fui a primeira cadeirante da universidade a estudar, então, a partir de mim, as estruturas foram melhorando e foram sendo adaptadas. Eu, assim, me sentia uma rainha, porque eu nunca tinha vivido isso antes, né? Assim, você ser enxergado como você é. Então, assim, isso, na minha vida, na minha realidade, foi muito marcante. E a partir daí, eu fui assumindo, né, os espaços e fui até me enxergando melhor, já que a gente passava pelos espaços como se a gente não precisasse de nada, né? A gente que se adequasse. Mas isso foi mudando a partir da UESB, foi mudando dentro de mim também, e eu fui me transformando e fui vendo que realmente eu não precisava me adaptar né, a um mundo que não foi feito para pensando em pessoas como eu. Então, assim, não, a gente tem que buscar. E aí, quando eu me formei, eu continuei na área da educação, estudando, trabalhando em escolas, então eu trabalhei numa creche, trabalhei também no ensino fundamental, como professora do ensino fundamental, professora de educação infantil, e fui querendo permanecer na área da educação, eu não quis sair dessa área. E eu sempre encontrei, assim, dificuldades, mas, assim, uma coisa que eu gostei muito e que eu percebi enquanto professora, né, porque, assim, enquanto eu era estudante, eu, né, estava meio ali que invisível, que as pessoas só tinham um pouco de cuidado, né, eu tinha que ter cuidado com ela. Mas, assim, eu não podia ser, eu era sempre coadjuvante, né, eu não podia ser esqueci a palavra, não podia ser essa pessoa que assumia o protagonismo, né? Não podia. Mas quando eu me tornei professora, tanto de educação infantil como do ensino fundamental, eu percebi que isso era muito essa questão de você as pessoas lhe respeitarem do jeito que você é e de não achar uma coisa de outro mundo, isso era mais natural entre os estudantes do que entre a equipe docente, entre
os adultos, né? Então, as crianças, elas se adaptavam muito rapidamente, praticamente dias, assim, as crianças já estavam completamente achando natural a minha condição, a cadeira, tudo. No ensino fundamental, que eram pré-adolescentes, a mesma coisa. Eles ficavam, assim, curiosos para saber como ia ser a minha aula, mas também eles já se acostumavam muito rápido e naturalizavam a minha condição. Então, isso era muito mais natural entre essas crianças e adolescentes do que entre os adultos, que já têm uma mente, né, mais, assim, consolidada dos seus preconceitos, dos seus conceitos. Então, eu gostava muito disso na educação. Depois eu me tornei coordenadora, né, de uma escola pública do estado, e isso foi muito bom, porque assim eu consegui expandir mais essas questões sociais de inclusão, porque eu, como coordenadora, posso fazer muito mais, né, pela causa, pela luta mesmo das pessoas com deficiência. Então, eu encontro barreiras ainda, tanto arquitetônicas como atitudinais, de algumas assim ainda acontece de chegar e perguntar assim, quem é a coordenadora e olhar para todo mundo, menos para você. E aí, enfim, aí quando a gente se manifesta, sou eu. Ah, tudo bem? E aí vai falar comigo. Então, assim, ainda não se espera que alguém como eu esteja ocupando um cargo desse, né, de liderança, né, de coordenação, um cargo importante. Mas eu gosto muito de atender os estudantes, e principalmente os estudantes com deficiência, porque assim, eu gosto de falar do que eles são capazes, porque eu acredito de verdade neles. Então, eu acho que é como se fala, né? A gente tem, como assim, a gente tem, falar, quando a gente fala, a gente tem voz, lugar de fala. É isso que eu quis dizer. Então, assim, quando você tem lugar de fala, a sua palavra ela tem mais efeito, né, para um estudante com deficiência. E aí, aqueles que não gostam, que saibam que tem, às vezes, os estudantes não têm deficiência visível, e aí, uma deficiência oculta, né, e eles têm muita vergonha. E aí, eu converso com eles e falo que eles não precisam ter vergonha de ser quem eles são. E eu fico muito feliz de fazer esse trabalho de formiguinha, que é bem assim, não tem holofotes, não tem, ninguém sabe, mas eu faço. E eu fico feliz com o poder que isso pode ter na vida dos estudantes. Quando eles estão concluindo, eu também converso, falo, olha, vocês lá fora, vocês podem fazer muita coisa, vocês podem ser quem vocês quiserem, vocês estudaram, não importa o que vão dizer sobre vocês são capazes. Então, eu gosto muito do meu trabalho e do que eu posso, de alguma forma, né, a contribuir para a evolução tanto das pessoas com deficiência como daquelas que não têm deficiência. Dea, e com relação à mobilidade urbana, que você é uma pessoa que com deficiência, mas que você tem um transporte especial, né, que lhe dá mobilidade, você se movimenta pela cidade, você dirige no trânsito, você já esteve à frente de associações de pessoas com deficiência, não é? Você tem uma atuação política que é importante. E como você vê, né, a importância dessa sua atuação e da atuação política dessas pessoas com deficiência para lutar por garantia de direitos, para que essas políticas públicas elas sejam ampliadas e para que esse trabalho que você faz, que é tão importante na escola, que por mais que pareça ser um trabalho de formiguinha, mas que é um trabalho grandioso e importante, e que é uma política pública, né, que é resultado de uma política pública hoje, ter uma profissional que se dedicou, que passou um concurso público, que ocupa esse lugar na escola. E aí, como é que você vê essa experiência de estar à frente de uma associação, né, de ser essa pessoa que se movimenta pela cidade? Ontem mesmo, na aula, eu estava falando com eles sobre aquele histórico da pessoa com deficiência, em que as famílias escondiam
ou deixava em casa, não estudava, não participava de uma vida social, você às vezes entrava em uma casa e aí então você descobria que ali tinha uma pessoa com deficiência. E isso tudo vem mudando porque, como você disse, foram pessoas que utilizaram o seu lugar de fala para reivindicar a inclusão e a acessibilidade para uma vida em sociedade em que essa diversidade fosse contemplada. E aí eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa sua reflexão, desse lugar de fala, para a gente trocar essas experiências, aprender com essa troca aqui, com essa conversa, e aí em seguida eu já vou também deixar para que os meus colegas, futuros professores, também já entrem aí na fila para fazer perguntas, para interagir, para aprender mais, que é uma oportunidade singular hoje conversar, Dea, com você, que além de ser, né, uma pessoa com deficiência, é uma profissional da educação com uma bagagem, com entendimento sobre o assunto e sobre o campo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa importância da participação política da pessoa com deficiência. Sim, eu até ia citar a associação, porque, assim, foi um período muito importante, que também foi logo depois que eu saí da universidade, em que ela também me transformou, né? Porque o conhecimento liberta, e de fato, isso acontece. Eu consegui aprender muito durante o período da universidade, e aí, quando eu saí, eu já me enxergava de uma forma muito diferente do que era, né? Porque, como eu falei com vocês, eu já estava acostumada, né, a ser invisível e a ter que me adaptar e me adequar a um mundo que não foi feito pensando em mim, nem ninguém parecido comigo, né? Então, assim, eu comecei a frequentar uma associação de pessoas com deficiência física e, de repente, já me tornei presidente da associação e fui presidente por 4 anos. E, assim, eu tem muito estudo a respeito, mas só com as minhas vivências eu já convocava o pessoal da associação, os associados, para a gente sair, ocupar espaços. Eu falei, não, gente, nós precisamos ir aos lugares juntos. E aí eu praticamente assim, eles já ficavam, Andréa, esse final de semana a gente vai para onde? Porque eu comecei a criar uma rotina na associação de que a gente precisava sair. Então, a gente ia para Saria, a gente ia para uma pracinha, a gente ia... E lá a gente começava a dizer, né? Olha, aqui é importante tal mudança. E a gente começou a perceber que isso foi acontecendo, porque a gente chegava em grupo, é um grupo que consome, né, gente? É um grupo que tem poder aquisitivo, que, né? Então, assim, o capital também se importa nesse sentido. E aí a gente conseguiu, assim, mudar muitos espaços, e eu percebia que a presença da gente faz a diferença. A gente não precisa nem falar muita coisa. A gente está ali. E, aos poucos, a gente está mostrando a nossa representatividade, como na associação mesmo, a gente estava sempre ali provocando os órgãos públicos para mudanças. Então, assim, quando houver alguma reforma em algum lugar, convoca a gente para poder a gente estar lá presente para dizer o que é necessário. Nada sobre nós sem nós, né? Então, assim, isso também é uma coisa que a associação, ela fez muita diferença na minha vida, porque a gente partindo para uma vida social e de estar participando de palestras, de eventos públicos, em que a gente falasse sobre as nossas necessidades, de tudo que a gente tem direito, mas não usufrui desse direito, porque é como se, eu acho assim, um absurdo no Brasil isso. É, eu costumo dizer assim, que só no Brasil, mas eu falo assim, mas eu não sei se é só no Brasil, né? Só no Brasil que a gente tem que lutar por um direito já conquistado, já garantido pela Constituição. Então, assim, antes nem existia o direito. Aí, quando existe o direito, a gente ainda tem que continuar lutando para que ele seja cumprido. Então, isso é muito desgastante, mas assim, temos que ser militantes nesse sentido, porque se a gente não incomoda, a mudança não vem.
E na associação, ela tem essa representatividade, ela está sempre ali atuando, exigindo transporte público adaptado, rampas adequadas, uma estrutura adequada, porque essas estruturas que eles fazem é como se fosse assim, aqui já está bom, qualquer coisa serve, né? Afinal de contas, não eram nem para eles estarem aqui, frequentando esse lugar, não é para eles estarem, isso aqui é perigoso para eles não podem ficar em um show, em um evento, não, é para eles estarem em casa, isso aqui é para outras pessoas. Então, quando eles veem a gente ocupando esses espaços que antes não eram ocupados, como a Fabiana está dizendo, né? Muitos ficavam em casa porque a vida deixava as pessoas com deficiência de fora. Então, essa mudança incomoda, porque você tem que criar condições para as pessoas existirem e viverem. E assim, fora as questões capacitistas, que a gente tem que estar sempre desconstruindo, que a pessoa com deficiência é uma guerreira, é um guerreiro, ela consegue fazer isso, e ela só está vivendo, né, gente? Ela só está vivendo. Eu saio na rua porque eu tenho um acessório que transforma a minha cadeira em um triciclo. Eu não sei se vocês conhecem, é um kit livre. Então, isso me deu muita mobilidade, me deu muita liberdade, muita autonomia, porque eu já fazia isso, mas era assim, com ou um táxi, ou um aplicativo, eu precisava sempre de precisava de outros, e agora não, eu mesma faço as minhas coisas, vou na hora que eu quiser, volto na hora que eu quiser, mas eu encontro pessoas o tempo inteiro na rua me perguntando se eu estou passeando. Então, assim, é como se a gente não a gente fosse tão diferente que a gente não pode estar na rua resolvendo coisas, a gente não pode estar indo pagar uma conta, indo comprar uma roupa, indo ao trabalho, não. E não é só eu. Eu converso com outras pessoas com deficiência, que são amigas e amigos meus, e eles falam a mesma coisa. Assim, eu tenho um amigo que ele fala que praticamente todos os dias, quando ele ia para o trabalho, alguém o interrompia ou perguntava se ele estava passeando. Na verdade, nem perguntava, afirmava, passeando, né? Então, assim, é bem frustrante ouvir isso, porque, assim, é como se as pessoas não enxergassem as pessoas com deficiência como pessoas capazes e que estão vivendo a vida como todo mundo, né? Que a gente é chamado para existir, então temos que viver. E para viver, você tem que fazer tudo como todo mundo. E isso também, para mim, até onde eu trabalho, é uma luta diária contra o capacitismo, porque ele é muito enraizado ainda na nossa sociedade, mas a gente vai, né, conversando e aos poucos a gente faz uma correçãozinha aqui, uma intervenção ali, né, porque também até a forma como a gente fala ofende, porque é como se a gente estivesse sendo querendo, olha para ela, querendo ser igual a gente, praticamente a fala quer dizer isso. Então, eu lembro que no ensino fundamental, eu era professora em uma turma, e um dia uma estudante me perguntou, eles eram pré-adolescentes, né, gente? Uma estudante me perguntou, professora, a senhora tem namorado? Na época, eu tinha um namorado, que a gente estava namorando há um ano. Aí eu falei, sim. E aí eles falaram assim, olha, até a professora tem namorado. Tá vendo, fulano? Aí eu falei assim, como é? Até eu tenho? Por que eu não poderia ter? Aí era o momento de conversar com eles, explicar, né, que isso não é uma coisa que não deve acontecer e que eu sou uma exceção. Não, gente, né? E às vezes as pessoas com deficiência elas são desumanizadas ou infantilizadas, ou ignoradas ou diminuídas. Então, assim, são muitas questões que envolvem esse tema. E que é assim, para desconstruir é tempo mesmo, é muita conversa, diálogo a respeito desse tema, para que as pessoas compreendam, né, o que está errado, o que pode continuar, o que tem que acabar, entendeu? Então, é por aí.
O pessoal da turma, que estão tímidos aí com as câmeras fechadas, podem ficar à vontade. Elaine, Ana, Paulo Henrique, Dales, Bezerra. Podem ficar à vontade para fazer perguntas, para aproveitar a oportunidade e aprender um pouco mais com a Andrea. A minha pergunta é no sentido, por exemplo, de como abordar um estudante. Porque, assim, como abordar não determinados conteúdos, mas como chegar. Porque, por exemplo, é, se houver alguma situação dentro da sala de aula, por exemplo, de homofobia, alguma coisa nesse sentido, eu vou conseguir dominar ali, eu vou conseguir, porque, né, por eu viver sobre essa condição. Mas, por exemplo, sobre a condição da deficiência, é muito complicado uma pessoa que não é deficiente se comportar ou abordar o tema, sabe? Então, em uma situação, claro, um bullying, uma coisa, a gente vai ali reprimir, vai, né? Mas em uma situação assim, corriqueira, um olhar, sabe, como é que a gente se comporta dentro da sala? Porque até a gente mesmo olha de uma forma diferente. A gente que não é, não, mesmo que pode ser a mente, mas a gente não está preparado para entrar numa sala e ver, entende? Aí eu queria ver assim, como é que a gente faz para, quando a gente chegar na sala e ver uma determinada situação, a gente não ter aquela expressão que a pessoa perceba que, sabe? É nesse sentido a minha pergunta. Como é que a gente começa ali para que a pessoa não se sinta apenas inserido, incluído? No sentido que eu tô falando é esse. A gente tem que sempre que buscar conhecimentos, né? Porque às vezes a gente, como você falou, né? A gente não consegue, não sabe abordar. Eu também passo por isso às vezes, quando eu vejo alguma situação que não está dentro do meu campo, né? De condição, por exemplo, essa questão da sexualidade, dos estudantes trans. Eu busco quando eu não quero errar diante do meu estudante, eu não quero falar uma bobagem, então eu busco estudar mais sobre isso, para que eu não machuque, né, o meu estudante de alguma forma, assim, mesmo sem querer. Então, assim, às vezes Uhum. a gente não tem esse cuidado, e aí a gente fala, aí depois que né, afeta o outro, é que a gente vai rever. Mas eu tenho essa preocupação de não chegar a esse ponto. Eu busco, assim, eu começo a ler a respeito. Então, assim, no meu campo de trabalho, eu costumo falar com os professores, né, sobre o capacitismo, explicar para eles o que as expressões que são capacitistas, que eles evitem. Mas é isso, é uma construção, entendeu? Assim, eu acho que o primeiro caminho é você enxergar o diferente como alguém que merece o seu respeito, né? Que merece, que tem que ser tratado com dignidade, né? Eu encontro, às vezes, estudantes não, pessoas com deficiência intelectual, que têm uma certa autonomia, e que às vezes eu encontro no supermercado, em algum lugar, e aí fala comigo, e eu não gosto, apesar de não, né, saber muito sobre a deficiência intelectual, eu não gosto de tratá-lo como se fosse uma pessoa boba, uma pessoa. Não, eu trato ela com dignidade. Então, eu Uhum. gosto de começar pela dignidade, dignidade humana. Trate todo mundo de uma forma igual com você, não importa as diferenças. Ela é igual a mim, né? Ela não é melhor e não é pior. Então, eu posso ter esse cuidado no meu olhar, é, tentar conversar com a pessoa, perguntar para ela, porque às vezes a própria pessoa, né, te fala muita coisa, te dá muita informação. Então, eu acho que primeiro é o seu olhar de respeito, vai ajudar já muito, de olhar a pessoa com dignidade, porque ela é um ser humano, olhar como um ser humano, porque não rotular essa pessoa de forma alguma, e conversar, né, porque a própria pessoa, ela vai te mostrar o caminho. Uhum.
Alguém mais gostaria de Eu, fazer alguma pergunta, a Andrea? eu tinha uma outra pergunta, mas aí seria, no caso, tanto para a Andréia quanto para a senhora mesmo, professora. Por exemplo, atualmente, as políticas públicas de inclusão, elas vêm assim andando, pelo menos as políticas públicas, né? Se está sendo botado em prática é outra história. Mas as políticas públicas, as leis, elas vêm andando assim, num ritmo bem acelerado. Não no ritmo que a gente, obviamente, precisa, mas de uma forma que, se a gente pegar, tipo, os 10 últimos anos, a gente vai ver que muita coisa andou. Mesmo com alguns passos atrás em um ou outro, mas a gente consegue perceber. E assim, chega um determinado momento, vai chegar um determinado momento, que eu já vi, inclusive, no meu estágio passado, uma turma que tinha um surdo, tinha um cego e tinha um autista. Era um professor só para todo mundo, sem apoio nenhum, sabe? E aí eu queria ver, assim, na perspectiva mesmo de vocês, os caminhos que a gente deve percorrer, assim, como é que é a luta que a gente deve travar, sabe? Onde é que a gente deve atacar, sabe? Porque a gente tá aí, falta um semestre, alguns faltam dois, e a gente tá indo para a sala de aula mesmo e, sabe? A gente precisa combater isso aí, precisa, né, ver como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai, sabe? Saber qual o sentido, qual o direcionamento que a gente deve ir dentro da sala como pessoa política mesmo, assim, sabe? Eu acho que você mesmo já respondeu um pouquinho, porque existem políticas públicas, né? E a gente tem que se apropriar dessas políticas. Na minha escola mesmo existe essa diversidade que você está falando. Tem estudantes surdos, estudantes com baixa visão, tem vários estudantes autistas, com suportes variados. Então, assim, é muita diversidade lá. E assim, tem um estudante surdo que ele faz curso técnico de saúde bucal, mas a mãe, assim que matriculou o ano passado, ela já procurou a coordenação e disse, ele não estuda sem intérprete, porque ele não tem deficiência auditiva, ele é surdo, ele precisa, né, de um intérprete para a Libras. E aí a gente já sinalizou para o núcleo para que viesse o intérprete, ele já está estudando com o intérprete, ele já está no segundo ano. Quando é baixa visão, lá também tem uma profissional que ela é braillista, que ela também acompanha os estudantes com baixa visão, e autista é mais dependendo do caso, né, do tipo, eles tem uns que são mais comprometidos, né, que dependem mesmo de uma assistência, de um assistente educacional. Mas outros não, outros eles conseguem ter uma autonomia. A gente matriculou esse ano, recebeu esse ano um estudante que a mãe dele falou que ela veio de Salvador e que ela assistia aula com ele, porque não tinha ninguém para acompanhar e ele não pode ficar sem ninguém. E aí ela estudou o ano inteiro com ele, sim, ela ainda disse sem faltar nenhum dia. E ela chegou com a proposta, né, de que ela estava disposta a eles fazer o segundo ano da mesma forma. Aí eu conversei com ela e disse assim, ó, primeiro a gente vai solicitar, né, um apoio, alguém que traga esse apoio pedagógico para o seu filho, se a gente não conseguir, porque assim, não é o ideal, né, uma mãe dentro da sala de aula, porque o aluno ele precisa evoluir, por mais que ele tenha comprometimento. E a gente não incentivou isso. Eu fui a primeira a atendê-la e eu já, né, tentei desmotivá-la a não participar. E foi ótimo, porque a gente conseguiu um auxiliar para ficar com ele, um assistente educacional, ela já ficou assim preocupada, mas eu vou deixar ele estudar sozinho, mas e se ele não conseguir, porque ele já está acostumado? E aí eu falei, não, a gente vai primeiro fazendo o teste, né? Eu conversei com o assistente dele, que que ele também trabalha lá na escola com a gente, e aí eu conversei com ele, falei, olha, tenta ver se ele consegue estar sozinho na hora do lanche, porque, né, ela disse que ele não lanchava na escola, e tinha que trazer o lanche dele, mas ele falou assim, e eu, na hora do lanche, eu vou ter que ficar com ele, porque eu também tenho um momento, né, de ir para a sala dos professores, de lanchar.
Eu falei, faz assim, fica observando de longe nos primeiros dias para ver se ele se enturma. E foi assim, ele se enturmou muito rápido. Então, assim, a mãe ficou assim encantada. Ela disse que, na verdade, ela que estava preocupada, ela que já tinha se acostumado mais com essa dependência já dele, achando assim, ele não vai sobreviver sem mim. E eu ainda dei o exemplo de mim mesma. Eu falei assim, olha, eu entendo a senhora, porque assim, a senhora me lembra minha mãe. Minha mãe, ela demorou muito para deixar ir para a escola, porque ela tinha muito medo do que aconteceria comigo na escola, assim, pela questão da minha fragilidade. E, mas ela, um dia né, ela teve que deixar eu ir. E eu nunca tive nenhuma fratura na escola, graças a Deus, nunca aconteceu o que ela tanto temia. E aí eu falei, eu sei que a gente fica preocupado, né, porque nunca ficou sozinho, mas dá uma chance para ele desenvolver a autonomia dele. E ele está muito bem adaptado lá na escola, tem mais ou menos um mês que ele está lá. O nome dele é Arthur. E ele, assim, já está bem adaptado. Eu sempre estou perguntando para o auxiliar dele, porque como é que ele está, e ele fala, ele está ótimo. Os colegas já abraçaram né, assim, a causa dele, já entenderam como ele funciona. Então, assim, assim, a gente tem que se apropriar, saber como funciona. Se for um surdo, o que a gente pode fazer? Ele tem direito a quê? Buscar esse conhecimento. Se for um autista, se for uma pessoa com baixa visão ou cega, o que ela tem direito? Eu acho que é por aí o caminho para que a gente possa ajudar da melhor forma, né? Para a gente não cair no capacitismo, de achar que a pessoa tem que ser. Não, toda pessoa com deficiência ela precisa de alguém ali, né, para deixar ela segura. Não, a ideia é transformar a pessoa em cada vez mais com autonomia, né, para que ela viva a vida dela quando sair da escola, né? Então, a escola também tem esse papel de emancipar o aluno, seja ele com deficiência ou não. É interessante, Dea, essa pergunta que Mardônio trouxe a respeito da condição da escola, né? Hoje, estar na educação e atuar na educação, nós estaremos sempre envolvidos em lutas políticas para que a escola, de fato, seja uma escola em que todas as pessoas se sintam respeitadas, né, vivam a escolarização com dignidade. Este fator de chegar numa escola, encontrarmos uma sala de aula, às vezes, com 30, 35 alunos, e ali, dentre estes, às vezes, 3 deficiências diferentes, é um fato que vem se tornando cada vez mais recorrente, porque as pessoas estão indo para a escola, né? O que a Andrea falou, né? Pelo direito constitucional, e de 2015 para cá, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pela Lei Brasileira de Inclusão, isso está assegurado na Constituição e na LDB. Agora, os desafios que são da prática, e aí é um debate que eu acredito que hoje a educação pública precisa repensar, e não só para as escolas e para as salas que têm pessoas com deficiência, mas até para turmas com alunos sem nenhuma deficiência ou nenhum estudante atípico identificado, é a redução do número mínimo de estudantes por turma, porque na legislação brasileira, na Bahia, de 35 até 40 alunos por sala se tolera. Quando, na verdade, eu percebi muito esses últimos anos trabalhando numa escola lá no Mandacaru, em Jequié, que era a escola que eu atuava, Luísa Maim, e que a comunidade não tinha um número grande de estudantes que matriculavam os alunos na escola, uma série de questões, inclusive de alguns preconceitos, nós tínhamos salas de aula com 20, com 25, com 18, e o que é que eu conversava muito com os professores, com os colegas? O quanto de qualidade que eles conseguiam dar ao trabalho com turmas com 18, com 17, com 20 alunos, e muitas vezes nestas turmas nós tínhamos estudantes com TDAH, estudantes com autismo, alguns com suporte mais severo, outros num grau mais leve. E o que é que eu percebi também, e aí isso é muito importante,
Quando eu cheguei na escola, não existia a sala de atendimento educacional especializado e não tinha um serviço técnico nem de acompanhamento dos estudantes com deficiência. E aquilo me incomodava muito, porque eu comecei a fazer esse levantamento e esse olhar sensível que a Andrea colocou que ela teve no trabalho, e eu percebia que isto, por exemplo, eu sentei em dezembro com um estudante do primeiro ano, da primeira série do ensino médio, que passou o ano inteiro rodando pela escola, e o caderno dele não tinha absolutamente nada, e eu percebi que ele era um estudante não alfabetizado. Ele copiava algumas frases do quadro, mas ele nem o domínio da escrita do próprio nome ele não tinha. E aí aquilo foi me preocupando e eu perguntei a ele, eu sentei, conversei com ele como coordenadora para entender. Ele disse, eu fico na sala, eu dou umas voltas pela escola e é isso. E aí, então, eu fiz um documento, escrevi um documento, informei a direção e encaminhei para o NTE. O NTE não deu resposta, eu enviei o mesmo documento para a secretaria especializada dentro da Secretaria de Educação, que é uma direção desta área da educação inclusiva, e reportei a situação. Com poucos meses, nós recebemos uma cuidadora, mesmo assim insuficiente, porque nós tínhamos na lista mais de 20 estudantes com diversos tipos de deficiência e 3 casos que eram casos mais graves de suportes mais severos. Então, quando não tivemos resposta da Secretaria de Educação e enviamos para a Ouvidoria Geral do Estado, sinalizando que o próximo passo seria acionar o Ministério Público. E aí, com poucos meses, o que é que a gente percebeu? Finalizou o ano letivo, em fevereiro, se chamou da seleção REDA e chegou uma profissional do atendimento educacional especializado, que ela é REDA, ela tinha feito uma seleção, não tinha sido chamada há um tempo, ela chegou na escola e chegou mais 2 profissionais, mais 3. E aí, o que é que a gente percebeu? Aí se instituiu a sala de AE, e estas profissionais foram dando conta de auxiliar os professores num planejamento, numa atividade diferenciada, num suporte na avaliação, de sentar em sala com esse estudante, e tudo isso está garantido na legislação, seja na Constituição Federal, né, pelo direito a aprendizado, que isso aí está fincado como um direito constitucional, o direito à educação, e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão. Mas Andréa vê o quanto que essas escolas estaduais ainda enfrentam defasagem em muitos aspectos. E aí a gente conta com essa preocupação, com esse comprometimento dos profissionais, e que muitas vezes é a coordenação pedagógica, é um coordenador ou outro que vai construindo essa sensibilidade e vai conversando com os professores. Então, eu sempre digo ao colega professor, chegou na escola, teve uma dificuldade, percebeu uma barreira gerada, seja pela transfobia, pela homofobia, por qualquer tipo de conflito ou confronto dentro do ambiente da sala de aula, e eu não consigo dar conta sozinho, eu chego na sala dos professores, na reunião de AC, eu converso com a coordenação, eu converso com os meus colegas, olha, o que é que vocês estão fazendo com o trabalho? Eu tenho uma aula em tal sala, e tal sala tem 3 pessoas com deficiências diferentes, 3 estudantes com deficiências diferentes, a sala é cheia. Quais alternativas que a gente vai ter? O que é que a coordenação pode pensar com a gente? O que é que o grupo pode pensar com a gente? Nós não temos soluções para esses problemas que são macros, né, de forma imediata, mas nós podemos levar isso para uma ação coletiva. Agora, eu faço também uma opção política minha, que é essa que a Andrea colocou, da sensibilidade, da escuta, né, do tratamento com dignidade, da conversa, porque do mesmo modo que nós, professores e professoras, queremos ser tratados com dignidade, este estudante também está no ambiente escolar esperando, né, que a sua identidade, na sua plenitude, seja respeitada.
Então, ser professor, sobretudo no Brasil, é uma ação política o tempo todo, porque o tempo todo a gente vai tomar decisões que são decisões necessárias de um lugar ético, justo e humano para tornar esse ambiente da escola um ambiente que seja diverso e um ambiente em que as relações elas sejam respeitadas. Por isso que esse componente foi instituído nas licenciaturas. Por que que a educação inclusiva? Em outros tempos, há 20 anos atrás, as licenciaturas em Química, as licenciaturas em Matemática, as licenciaturas desses outros campos eram bacharelado. Era um bacharelado com uma ou outra disciplina diferenciada ali dos 4 ou 5 anos do bacharelado. A licenciatura vai ser instituída essa disciplina justamente para que a gente não saia para ser professor amanhã sem se dar conta destas questões que nós estamos trazendo aqui. Gente, tem mais alguém que quer trazer alguma questão, fazer alguma pergunta para a Dea, trazer alguma colocação? Caso não, eu vou desde já agradecer, André, pela sensibilidade, pelo aceite de estar aqui conversando com a gente. E aí, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma colocação para a Dea, a gente vai se despedir de Dea e aí a gente vai seguir com a nossa aula, que é uma aula específica para conhecer os aspectos da lei, da legislação que versa a respeito da perspectiva da educação inclusiva e do atendimento educacional especializado conforme a legislação dispõe. Dea, faça suas considerações, quais conselhos você tem a dar aos futuros professores, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição a fazer, só é abrir aí o microfone e colocar seus sentimentos, suas percepções. É só constatar mesmo. Boa noite, pessoal. Sou Elane. Só constatar mesmo que a gente observa que tudo é luta, né? Nunca participa assim do governo ou da secretaria em si, de ver assim, não, ó, nós temos essa relação de alunos, igual ela falou aí, né? Que tem a relação de alunos, eles sabem disso, mas você tem que ter aquela parte burocrática, você tem que ficar insistindo para acontecer. Tudo é luta, tudo é luta. Tudo para você ganhar qualquer coisa ali tem que ter uma luta. Eu acho que eles já fazem isso para a pessoa desistir mesmo, para não ter trabalho mesmo, falar assim, vai muito trabalho, não vou fazer isso, é tudo burocrático. Então a gente percebe assim que podia ser muito mais por uma via mais rápida, né? Mas tudo mais burocrático, para você dificultar mesmo a ter acesso a tais informações e benefícios mesmo, né? Elane, infelizmente, né? É uma realidade, e eu acho que é isso. Tudo se transforma em uma luta, porque existe uma resistência em aceitar, né, o diferente, é como se eu fosse assim, eu cresci em uma cultura, em uma criação de que não me ensinaram isso e agora eu não sei lidar com isso. Então, é bem complicado mesmo, as pessoas têm uma resistência enorme com tudo que é diferente e sempre associa o que é diferente a algo ruim. E isso é péssimo, né? Porque a gente aprende a ser preconceituoso, a gente não nasce assim. A gente aprende e isso é uma cultura, infelizmente. Eu assim, eu vejo, eu não consigo ter dificuldade nenhuma com qualquer pessoa que tenha uma diferença, por mais que seja assim uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu não tenho essa dificuldade. Para mim é só uma apresentação. Olha, isso aqui eu nunca vi, mas estou vendo agora, e tudo bem. Então, assim, eu acho que se as pessoas começassem a enxergar dessa forma, como não logo de cara como um problema, mas como algo possível, não é? É porque, assim, parece assim que antigamente era dito que era uma anomalia, né? Uma aberração. Hoje,
né, a nossa sociedade já discute sobre isso como uma desconstrução de que ser diferente é normal e de que as diferenças fazem parte. E que bom, né, que eu falo isso com os meus alunos da minha escola. Eu falo, que bom. Já pensou se todo mundo fosse igual, como o mundo seria chato? Então, assim, essa dificuldade são as pessoas que colocam, são as pessoas que criam. É uma sociedade que insiste em colocar uma dificuldade que não precisa existir, entendeu? Então, assim, é bem complicado e, assim, achar engraçado uma coisa diferente, sabe? Eu estava até conversando com 2 estudantes que me procuraram essa semana e ele estava perturbando uma menina e aí eu falei com ele, olha só, eu sei que vocês são muito jovens ainda, mas, assim, quando a gente faz uma brincadeira e que só uma pessoa acha engraçado, não faça mais. Porque, né, o que é engraçado é quando as 2 pessoas dão risada. Se só uma achou engraçado, não é engraçado. Então, assim, não fiquem sorrindo, né, fazendo pouco caso das pessoas ou com deficiência, ou com nanismo, ou com deficiência intelectual, ou alguma outra condição que parece ser engraçado, mas não é engraçado, gente, não é. É uma coisa diferente que você precisa entender que é algo diferente que precisa ser respeitado. O que a gente não tem que respeitar é alguém nos fazendo mal, alguém fazendo uma coisa ruim, mas a pessoa ser quem ela é não é um problema e não é uma coisa ruim, entendeu? Então, assim, eu quero agradecer a participação, o convite de Fabiana. Eu quero dizer para vocês que aproveitem bastante ela, porque não é porque ela é minha amiga, mas ela é muito inteligente, então vocês aproveitem muito da inteligência dela, tá? É, busquem conhecer o que ela tem a ensinar, e eu sei que ela também tem a aprender com vocês. E se vocês escolherem a nossa profissão, né, a docência, cultivem a sensibilidade, que isso aí já vai ajudar muito vocês. Porque o mais a gente corre atrás, estudo, né, Fabiana? Leituras, essas coisas a gente corre atrás. Mas se a gente começar pela sensibilidade, pelo amor ao próximo, pela igualdade, enxergar o outro como você, um humano, né? Agora com suas diferenças, com suas características, tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Tá bom? Então, aproveitem bastante esse componente curricular aí da inclusão, estudem, busquem saber o que é capacitismo, que isso vai fazer muita diferença para vocês, viu? Obrigada, Fabiana. Oi, Dea, nós que agradecemos, eu que agradeço pela sua sensibilidade, pela sua boa vontade, e que a gente aproveite cada reflexão que você trouxe hoje para nos transformarmos e sermos melhores como profissionais. Eu tive a felicidade, a sorte de trabalhar com você e aprender muito sobre esta forma de estar, de ser uma pessoa que inclui, que acolhe, que escuta. Isso eu aprendi muito com você. Então, eu agradeço a você por ter aceitado estar conosco nesse momento. E aqui agora a gente vai seguir com a nossa aula de hoje, só que com um conteúdo agora mais denso, que é sobre realmente o que a lei e o que a legislação traz. Obrigada, Dedé.